Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Boa tarde a todos. Hoje, no 12º episódio do Lead Paraná Talks, recebemos Agide Meneghetti, presidente da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, um dos mais respeitados dirigentes empresariais do nosso estado. Boa tarde, senhor Agide, fico muito feliz em tê-lo nessa tarde aqui conosco. Boa tarde, Luiz, boa tarde quem está nos vendo, e quero aproveitar, dar um abraço na minha filha que está morando lá em Goiás, deve estar assistindo nós, que eu passei o link para ela, e estamos aqui à tua disposição para a gente trocar as informações necessárias sobre a economia do agronegócio paranaense. Que ótimo. O meu colega André Dias, lá do Lead Goiás, também deve estar nos assistindo também. A minha filha está lá numa fazenda, lá a 100 quilômetros de Goiânia. Ah, que ótimo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer as empresas que vêm acreditando, né, na nossa força do Lead de articular essa troca de conteúdo super qualificado, ao nosso mantenedor de gestão, a Renault do Brasil, aos nossos patrocinadores e apoiadores, ao grupo RDP, a Rede Loja Cor, a Valor Investimento, a Gear Up e ao BRDE. Esse é o nosso 12º episódio do nosso talk. Toda semana a gente vem trazendo autoridades, formadores de opinião, líderes empresariais para falar sobre assuntos importantes para a nossa retomada da nossa economia, sobre a recuperação do nosso estado. Todos vocês que acompanham o nosso chat, nosso talk, podem fazer perguntas pelo nosso chat, que eu vou mediar o nosso bate-papo. Felizmente, a pauta de hoje é sobre agronegócio. A gente vai falar sobre essa força, né, que é o agronegócio aqui no nosso estado do Paraná. No primeiro trimestre desse ano, já durante o período da pandemia, o Paraná ampliou em 2,25% o volume de vendas externas de produtos agropecuários, chegando a 5,3 milhões de toneladas. Com esse comércio, o Estado faturou 2,7 bilhões de dólares, que convertidos em reais representam um aumento de receita na ordem de 14,7%. Estamos vivendo uma crise inesperada e sem precedentes, mas vemos que até pelas características de produção e gestão do agronegócio, o agro segue operando praticamente normalmente aqui no Paraná. O senhor poderia comentar, começando essa discussão, que impactos diretos o setor sofreu com a pandemia do Covid-19, senhor Agide? Bom, primeiro, nós fomos pegos de surpresa, como o mundo todo foi pego de surpresa, como diz o caboclo, um bichinho aí que ninguém achou solução para ele. Então, nós ficamos também surpreendidos e, evidentemente, que nas primeiras reuniões que nós tivemos no Palácio Iguaçu com o senhor governador, com o nosso embaixador Piana, vice-governador, é onde que a gente lembrava os passados, as crises que a gente passou. Uma das primeiras preocupações que eu tinha é que não podia parar. Nós estávamos em safra, quem produz aves tem de dar certo para ele, quem planta tem a hora de plantar, tem a hora de colher, tem de ser transportado, quer dizer, tudo é uma sequência que a agricultura não tem tanto controle. Então, o nosso relógio, nosso controle é a natureza. E, evidentemente, que nós conversamos muito com nossos produtores, procuramos dar todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde emitiu, aqui a Defesa da Saúde do Paraná também nos orientou que as medidas que precisavam ser tomadas, e nós realmente tocamos o barco, trabalhando. Aí eu volto a falar, o porto, que era uma preocupação grande que eu tinha, funcionou com o relógio, estava zum que outros portos pararia no início, e a gente conversou aí que o porto saiu comunicado, conversamos com o governador, montou uma estrutura muito boa lá de atendimento aos caminhoneiros,
com a equipe médica 24 horas, de enfermeira 24 horas no porto. Solicitamos também, junto com o coronel Malucelli, da FETranspar, para que armasse um esquema também para os caminhões pudessem ser abastecidos nas rodovias e também ter lá os kits de alimentação para o pessoal, apesar que o próprio porto também preparou isso aí. Então, a questão nossa de logística, até falei com o governador, nós já atrás passamos por uma greve de caminhoneiros, né? Então, sim, a gente lembrou que, se fosse o caso, ele falou, não, fica tranquilo, se for o caso, a gente tem a Polícia Militar, que não vamos deixar interromper o fluxo da colheita, o fluxo da exportação. Então, aqui a gente tem de registrar o nosso agradecimento em nome do setor do agronegócio, que as autoridades estaduais fez o que podia fazer. Então, nós estamos num processo que é evidente que todo mundo fala, não, o Paraná produziu mais, o Paraná está indo. Eu tenho certeza. O Paraná, o nosso produtor, tem um programa de profissionalização, temos um sistema forte de cooperativismo, que também tem formação de liderança. Nós aqui, a FAEP, Senar e o SEBRAE, temos programas que nós estamos treinando aí, uma média de 2.000 líderes por ano do meio rural. Então, nós estamos fazendo um processo de profissionalização. E nós também, se você lembrar, no passado, nós tivemos brigas homéricas sobre o Porto do Paranaguá, no governo passado, tivemos brigas também lá atrás com o nosso amigo Roberto Requião sobre a questão de transgênico, transgenia, e hoje nós estamos vendo nossos produtores que estão usando as novas tecnologias, colhendo aí 30%, 40% a mais do que seria o normal se não tivesse usando esses insumos. Bem como a questão de conservação de solo, que foi no governo Beto Richa, que a gente desenvolveu um projeto junto ao governo, a Secretaria da Agricultura, onde a condição de melhoria do trato do solo também está trazendo um aumento de produtividade. O Paraná não tem mais área para expandir, então nós temos de elevar a produtividade desse solo que nós temos. E tem tecnologia no mundo para que isso faça. Eu me lembro, fui com o doutor Carlos Augusto, secretário Polônio, na época, lá nos Estados Unidos, visitando a estação de pesquisa, aí o representante do Brasil aqui falou, olha, isso aqui é uma variedade que nós estamos pesquisando para plantar no noroeste do Paraná. E a variedade daquele tempo já chegou no Paraná. Então já está ajudando a desbravar a área do noroeste do Paraná, que é uma área mais degradada, com pastagem, que são 3,2 milhões de hectares, e já tem gente lá mecanizando, preparando o solo. Eu destaco o trabalho grande da Cocamar também lá, das cooperativas, que também estão investindo dinheiro em cima de melhoria da preparo de solo, das condições de solo. Então, esses 14% que você falou, é fruto de tudo isso que está dando muitos anos uma de trabalho, melhoria. né? Exatamente. Então, a agricultura depende da natureza, mas nós temos que fazer a nossa parte com bom planejamento e que o resultado, profissionalizando os nossos colaboradores, as nossas lideranças, para que a gente possa realmente enxergar um mundo diferente. Nós também, aqui no sistema sindical, realizamos várias viagens para o exterior, levando as nossas lideranças, e o ponto, normalmente, quando ia para os Estados Unidos, o primeiro ponto era a Bolsa de Chicago, onde que ia haver os instrumentos de comercialização, questão de seguro nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, questão de rastreabilidade, isso tudo a gente foi buscar informação fora para trazer para o nosso produtor. Então, a questão da energia, do biometano, para resolver o problema de poluição que pode se ocasionar pelos aviários, pelas pocilgas, enfim, as atividades onde que nós temos também a energia solar. Então, o nosso pessoal rodou, foi lá ver lá fora, então, muita coisa para eles não são tão novidade, porque, como diz o outro, mais do que 10 horas de falar, um olhar de 1 minuto, a pessoa já enxerga como que é as coisas. Então, nós temos procurado, através aqui da federação, do Senar, levar, junto com o governo do estado, levar esse pessoal para ver essas coisas que estão aí caminhando, biogás, biometano, energia solar, energia eólica. Então,
nós vemos aí com uma seca hídrica que nós estamos tendo aqui, você vê as condições, próprio Curitiba com problema de fazer rodízio de fornecimento de água para a população, então nós temos de procurar também outras fontes energéticas, porque o nosso parque hídrico nacional também é limitado, e nós temos de continuar procurando alternativas limpas e que nós temos de fazer o país andar. E também a referência sanitária, né, que o Paraná se tornou uma grande referência, né? Sim, aí também isso foi bom você lembrar, isso a gente trabalhou muito na época do Jaime Lerner, que foi o começo do trabalho. Então, aqui que eu falei, a gente fica muito tempo numa entidade, a gente vai montando os projetos e a gente vai trabalhando. Então, essa questão começou na época que o Arlos Brandão era secretário da Agricultura, olha só. E aí depois entrou o Polônio no governo, e a gente, está quanto tempo à frente da área agro? Desde a federação aqui, já passei um quarto de século. Então, bastante tempo. Então acontece que lá atrás a gente viu no mundo inteiro essa questão de rastreabilidade, estivemos na França, na Itália, na Espanha e outros países, olhando como que funcionava e como também a exigência do mercado de lá exigia para comprar os nossos produtos. Então, a gente trabalhou nessa tendência, em nos estruturar para atender às exigências internacionais, e aí, então, também um trabalho foi concluído que nós precisávamos transformar a área de defesa do Paraná numa autarquia, com uma autonomia, que aqui nós ajudamos o projeto, fazer o projeto, os deputados nos ajudaram a aprovar a lei, o governador sancionou, o Tribunal de Contas, o Durval Amaral nos ajudou na época, dar uma olhada para fazer tudo como tinha de ser feito, e hoje nós temos um Estado que, não é eu que digo, a auditoria do Ministério da Agricultura, que auditou o Brasil todo, todos os estados, a melhor estrutura hoje é a paranaense. E aqui também teve a participação efetiva da iniciativa privada, das cooperativas, das agroindústrias, e nós estamos com um modelo que realmente, inclusive, aproveito esse momento para aqueles meus amigos que são pecuaristas, ontem já começou também a fazer a sorologia do rebanho paranaense, e nós temos prazo para fazer ela, para esse processo ser encaminhado até outubro, novembro, a OIE, para ter o reconhecimento do Paraná também livre de febre aftosa, sem vacinação. Isso abre um leque para o mercado, para a agroindústria paranaense, que nós vamos poder acessar os países de primeiro mundo que pagam melhor o preço dos produtos paranaenses. Perfeito. A gente viu também nesses primeiros meses, né, do ano, no primeiro trimestre de 2020, que o embarque do complexo de soja aumentou 7,3%, né, chegando a 3,2 milhões de toneladas. As exportações de carnes tiveram um aumento de 8,1%, atingindo 475 mil toneladas, e as vendas de produtos do complexo sucroenergético saltaram 91%. Totalizando 319 mil toneladas, ou seja, a demanda segue aquecida para os principais produtos da pauta de exportação do agronegócio paranaense. Com o Porto de Paranaguá operando normalmente e a alta do preço do dólar, é um cenário favorável para o agricultor que opera focado no comércio internacional. Com o câmbio nas alturas, também prejudica o setor pela dependência dos insumos, né, que eles precisam importar. Como que fica o equilíbrio dessa balança comercial do agronegócio, senhor Ágido? Bom, primeiro, o Paraná é um estado que tem uma estrutura exportadora. Nós trabalhamos muitos anos aqui no acompanhamento para que nós tivéssemos a modernização do Porto de Paranaguá, trabalhamos junto ao Congresso Nacional, a nossa bancada ruralista, para que alterasse as leis para melhorar a administração dos portos. Trabalhamos também junto ao governo federal, inclusive quando houve a compra rumo à concessão da ALL, nós entramos com a briga na época no CAD, pela Federação da Agricultura do Paraná, e fomos acolhidos, aonde nos preocupava, porque nós, são paranaenses, conhecemos a estrutura que nós temos.
precisava ser modernizado. E nós, na época, colocamos também como condição, e a Rumo, quero registrar aqui também, uma pessoa do ex-presidente, Júlio Fontana, que foi o que nós tratamos, brigamos bastante. Nós hoje temos a Rumo no Paraná, a rede, a ferrovia de Paranaguá a Apucarana, a Londrina e a Maringá, restaurada, com trilhos novos, tudo como tem que ser feito. Também, na época, nós pedimos que tinha de ter locomotivas mais novas e modernas. A GE, junto, veio aí com a Rumo, desenvolveram locomotivas para descer a Serra do Mar. Isso está aí funcionando já, está no pátio. Aí, para conseguir a liberação sobre fazer os desvios que precisava na Serra do Mar, tivemos em mais de 2, 3 anos, precisamos também, aos nossos deputados da bancada ruralista, coordenada pelo deputado Sérgio Souza, que pegou isso para nos ajudar. Então, foi feito, na lei das concessões, uma alteração nela que possibilitou que fizesse o que tinha que ser feito, e hoje nós temos, então, o nosso ramal ferroviário funcionando bem, locomotivas novas que podem tracionar até vagões de 8 eixos, levando 140 toneladas por vagão, as nossas locomotivas. Você está com preparo, então, no Porto Paranaguá também, que foram feitos os investimentos, que agiliza a safra, a descarga, onde uma carreta pode ser descarregada em 1 minuto. Então, isso possibilitou toda essa modernização. E esse ano também quero aqui deixar de público o meu cumprimento que eu dei pessoalmente ao governador Ratinho Júnior, que quando ele estava em campanha, a gente falou para ele que um dos gargalos que nós tínhamos era o oeste do Paraná, e o governador assinou no último show rural um contrato de trabalho conjunto com a Rumo, onde a Ferroeste, do começo do ano até o mês agora, aumentou em 60% o volume transportado de Cascavel para o Porto. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que está fazendo. Lá atrás, também no governo Jaime Lerner, nós podemos falar os defeitos que tiver, que é caro ou é barato, mas as concessões do Paraná ajudou a ser modernizado o transporte paranaense. Se hoje nós pegamos um carro aqui, como eu fiz essa semana, ontem, saí de Maringá, em 5 horas estava aqui em Curitiba, entrando na cidade, isso por quê? Tem a ferrovia, não tem mais uma pista, 2 pistas, concessão, tudo foi feito. É uma pena que teve algumas regiões do Paraná que mereceria também estar com o projeto concluído, mas forças políticas, a gente sabe que tem, mas não está ainda terminado. Tem coisas para ser feitas. Mas eu falo claramente que se hoje nós temos um trabalho de logística e temos um porto eficiente, porque todo mundo trabalhou dentro do que podia ser feito, e essa discussão que está aí, de concessão, se nego pegou ou não pegou dinheiro, isso é problema da polícia, da promotoria pública, não é problema do empresário. E nós temos também aqui na federação uma convicção. O governo não tem mais de onde tirar recursos para investir em infraestrutura, tá? Isso tem de ser realmente feito para concessão. Você vê aí o problema da questão de tratamento de esgoto no Brasil inteiro, quer dizer, nós temos cidades maravilhosas e temos outros lugares que é uma vergonha. Então tem que ser concessionado. Sou defensor que se faça as concessões. Parcerias mais incentivar parcerias público-privadas também, né? Não, exatamente. E que vão lá trabalhando, se é parceria público-privada, vão bem, se é só a concessão, vai bem. Tem como fazer. Então, o Brasil não pode ficar amarrado esperando o pai governo tentar nos ajudar. Nós temos de buscar investimentos externos, vir aqui, faz a concessão, faz o que tem que fazer, e nós temos uma prova aqui no Paraná, que foi, nós brigamos bastante, mas você pega que a questão ferroviária está dependendo apenas da renovação, assinar a Malha São Paulo, para depois
o processo aqui do Paraná, e vai ter muito investimento que vai ser feito aqui na ferrovia, que vai facilitar a vida do nosso pessoal, do nosso produtor, do agronegócio, porque às vezes fala, mas produtor, o que tem a ver com o porto? Não, nossos preços, quem fixa é a bolsa internacional. Aí vai tirando todas as despesas até chegar a mercadoria no destino, o que sobra que o produtor recebe. Então, tudo que tiver de agilidade, redução de custo, dentro da porteira, é aquilo que eu te falei para você, nós estamos com uma produtividade muito boa, tem coisa, nunca vai estar bom, sempre vai ter coisa para melhorar, tecnologias novas para ser incorporadas, mas nós também precisamos cuidar muito do pós-porteira. Eu também quero aqui registrar uma coisa que eu falei lá desde o Jaime Lerner, quando foi governador, e outros candidatos, o Beto, etc., que o melhor governo que tem para o setor do agronegócio é aquele governo que não enche o saco, deixa nós trabalhar em paz. Se puder ajudar, nos ajuda. Agora, não puder, deixa que nós vamos se virar, vamos atrás, vamos procurar achar alternativa, que a iniciativa privada permite isso, e que não tem muitas amarras, como o governo tem. Sim, que não atrapalhe, né? Aqui a gente tem uma colocação aqui de uma afiliada que está nos assistindo, a Graziele Souza. Ela, parabeniza o senhor pelas colocações, além de trabalhar com logística, ela é filha de engenheiro agrônomo, que é fiscal do MAPA. Ela acredita muito na retomada da economia através do agro, e ela pergunta se o senhor acha que, que falta agregar mais valor ao nosso produto, como mudar isso, né? Qual é a sua visão sobre isso, já que a gente exporta a fruta e importa o suco? Como que o senhor acha que a gente consegue mudar, inverter um pouquinho isso para a gente agregar mais valor ao nosso produto interno? Responder essa pergunta, eu começo, por exemplo, dizendo que falta muita organização na cadeia produtiva interna do Brasil, não só no Paraná. Você veja, por exemplo, que a região de Marilândia do Sul é campeã em produção de cenoura, a cenoura sai de lá, vai ao CEAGESP em São Paulo, depois volta aqui em Curitiba para a turma comprar ela. Então, nós precisamos produzir, ter organização, ter escala de produção, para que realmente nós possamos. Nós precisamos mais de agroindústria no Paraná. Nós temos bolsões aqui que precisam de investimento. Você pega o Norte Pioneiro, aqui na divisa com o estado de São Paulo, aí acima de Arapoti, aquela região, ali precisa ter algo mais de agroindústrias para ajudar a desenvolver a região. Aí você pega aqui Malé, essa região de baixo, que tem a indústria florestal, mas também cabe outras. Você pega aqui, por exemplo, Balsa Nova, quer dizer, que teria condição de ter alguma coisa, mas por uma questão de limitação ambiental, é proibido instalar agroindústria lá. Então, esses problemas nós temos de agregar valor, e que também eu vejo que quem compra lá não pode pensar só em comprar o soja, o farelo de soja, o milho. Ele prefere já comprar semi-elaborado do que a dona de casa, ou ele mesmo, põe no micro-ondas, esquentou, o alimento está pronto. Isso é o que nós precisamos fazer. E olhamos a indústria de suco, que foi desenvolvido também no norte e noroeste do Paraná, que está andando bem, gerando empregos naquela região, que é a coisa importante que tem num negócio, além de ter resultado, também é a questão social, que é a geração de emprego, geração de riqueza, circulação de recursos na economia. Então, o Paraná, se nós for comparar com outros estados, está razoável, mas temos muita coisa ainda para fazer. Para desenvolver, né? Até o senhor comentou aqui, antes da gente entrar no ar aqui, sobre o nosso chairman, né? O ex-ministro Furlan, que comenta que sempre a máxima dele, né? Que a nossa riqueza está em exportar mais, né? Colocar mais no aeroporto e no porto, né? Desenvolver mais nossa riqueza. O LIDE, a gente tem nossa entidade é uma entidade global, e a gente desenvolve muito essas alianças internacionais, né, com as nossas unidades internacionais. E uma das minhas metas aqui no Paraná é estender, né, explorar mais essas alianças internacionais do LIDE, buscar mais esses laços de comércio internacional. Com essas mudanças no cenário internacional, tanto de oferta como de demanda, o senhor acha que é possível, nesse momento, a gente encontrar novos mercados para os produtos paranaenses? O senhor acha que é possível a gente conseguir vislumbrar novas oportunidades em meio a essa crise que a gente está vivendo? Olha, sempre vai ter mercado, sempre vai ter nicho.
Agora, é aquilo que o Furlan falava e o professor Delfim sempre falava. A saída da economia é o porto e o aeroporto, mas o produtor tem de produzir com a produção que tem a arbitragem internacional. Tá? E nichos de mercado sempre vão haver. Para você ter escala, eu nunca esqueço que eu fui com o Polônio lá no maior importador de carne da Itália conversar com ele. Ele chegou para o Polônio, que era o secretário da Agricultura, perguntou para ele: quantos containers você me carrega de picanha por semana? Já escala. Quer dizer, então a gente foi lá, aprendemos tudo a questão de sanidade, etc., mas sem escala também não tem como acessar. Agora, você pega, por exemplo, o exemplo que nessa área o Bolsonaro foi muito feliz na escolha da nossa amiga Tereza Cristina para ministra da Agricultura. Ela virou uma verdadeira caixeira viajante. Ela visitou, desde quando ela assumiu, 23 países que ela abriu o mercado para 48 produtos. Carne, soja, milho, pelão, etc, etc, etc. Então, isso é o que precisa. E a ministra tem uma característica que ela está lá para ser ministra de todos os produtores brasileiros. Então, ela tem feito um trabalho muito grande e o que ela fez mostra claro. E nós aqui no Paraná devemos agradecer muito ela. Ela veio aqui em outubro do ano passado, novembro, assinar no Palácio a portaria suspendendo a vacinação do Paraná. A sorologia está começando agora. Em dezembro, ela voltou ao Paraná para liberar o Paraná, fazer parte do circuito subespécie suína clássica do resto do país, separou nós, junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós estamos aí no investimento segundo maior rebanho de suínos no Paraná, a aves tem potencial de crescer, e eu tenho certeza que isso é que nós vamos fazer a nossa economia. Agora, precisa ter qualidade, precisa ter sanidade. Sem isso, você não vai competir. E se você também não tiver produtividade, é evidente que o teu custo vai encarecer. Então, nós precisamos ter profissionalização, treinamento dos nossos cooperados, nossos parceiros, os nossos colaboradores, com as nossas lideranças, com os nossos empresários, porque o mundo, todo dia, está tendo coisa nova. E quem não tiver atualizado, fica para trás. Fica para trás, né? Além da nossa crise de saúde, né, que nós estamos enfrentando, a gente está vivendo uma crise econômica, e aqui no Brasil a gente está vivendo uma crise, além de tudo isso, uma crise política, né, e enfrentando altos e baixos com o nosso principal parceiro comercial, que é a China. O senhor vê que essa questão diplomática com preocupação aqui com o nosso parceiro comercial? Olha, eu vejo que a China é um grande parceiro nosso. Tanto é importante para nós vender para eles, como também é importante eles ter nós garantia de fornecimento. Nós aqui, eu sempre falo que às vezes o governo não pode atrapalhar. E eu, inclusive, numa reunião que nós fizemos com o governador, com os outros presidentes do G7, eu pedi para ele: governador, preciso pedir um favor pessoal para o senhor. Um favor pessoal, eu quero que o senhor e o teu pai, que são amigos pessoais do Bolsonaro, fala para ele orientar o gabinete do ódio lá, esquece a China, deixa nós estar trabalhando, eles estão mandando a nossa produção, está vindo os nossos dólares, então cai naquilo que eu falei, o governo não pode atrapalhar a economia. E essa parte, espero eu, que pela necessidade também dos chineses, pelo volume de importações que eles precisam importar para alimentar o povo chinês, nós continuamos tendo esse mercado que é muito importante, como também nós temos de abrir outros países na Ásia, em outros países, mas muito deles está amarrado na sanidade. Então, isso nós estamos trabalhando, e é evidente que vai depender muito da capacidade dos nossos empresários ter eficiência, produtividade e agredir esses mercados internacionais. Porque você pode ficar sem uma roupa bonita, mas sem comer você não vai ficar. Ainda não fica, né? Exatamente. E que os filhos fiquem quietinhos, né? Exatamente.
O senhor comentou, né, algumas vezes sobre isso, né, que o governo deixa a gente trabalhar. As medidas que governamentais, né, tanto na esfera estadual como federal, que estão dando amparo para o homem do campo nesse momento, as medidas trabalhistas, as medidas para amparar o trabalhador, o empregador nesse momento, o senhor vê que está dando amparo para seguir trabalhando, para as agroindústrias seguir produzindo, para seguir, né, a empregabilidade no campo. Como o senhor está vendo esse amparo dos governos nesse momento? Bom, primeiro, o seguinte que nós temos de cada empresário, cada produtor, saber que nós temos normas de saúde, da Organização Mundial de Saúde, temos as recomendações da saúde dos estados, temos também as recomendações do nosso Ministério da Agricultura, como que a nossa indústria de aves, suínos, bovinos temos de operar, e nós temos de cumprir. A regra tem posto, e nós temos de procurar. E é evidente que o governo do estado foi muito, na reunião que nós fizemos logo que surgiu, falou, estou aqui para ajudar vocês em ponto que vocês tiverem dificuldade. Conte com nós. Então, eu acredito que aqui no Paraná nós não podemos, como também não podemos reclamar, nós, setor rural, do governo federal, principalmente, que está focado em dois ministérios, o que faz com que nós caminhamos, que é o Ministério da Agricultura e o Ministério de Infraestrutura. Então, você pode ver que os caminhões estão funcionando, os portos estão funcionando no Brasil todo. Então, o que é importante é isso, é fazer com que essas máquinas funcionem. É evidente que a questão do empobrecimento, com essa questão que nós estamos vivendo, vai ser um empobrecimento para todo mundo. Agora, você vai perguntar, o que vai acontecer? Não tenho bola de cristal. Ninguém sabe. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter que discutir um novo mundo. Por exemplo, será que nós não vamos ter que discutir a nível da sociedade, junto com o governo, com as assembleias legislativas, qual é a função, por exemplo, das nossas universidades estaduais? Que pesquisa essas universidades estão fazendo para a sociedade no Paraná? Tem muita coisa que nós temos de ver. Bom, a Embrapa, precisa ela continuar fazendo pesquisa? Ela tem, como diz, estrutura para competir com as multinacionais na área de pesquisa? Então, isso é coisa que a sociedade vai ser discutida, tem de discutir na minha avaliação, e aproveitar um momento desse de reflexão, porque nós vamos ter de nos preparar. Né? O Brasil, o mundo vai ser diferente. Você vê aí, por exemplo, claro, que estava na imprensa, a Google lá em São Paulo, um edifício bonito lá na Faria Lima, fechado. 1.000 colaboradores funcionando em home office e gastaram 4 dias para estar. Todo mundo está trabalhando na sua casa, está para um vazio lá. Então, você fala com o Rick fala assim, olha, eu não vou fazer, você viu, você conversou com o Rick a semana passada, quer dizer, ele falou, as reuniões todas que nós estamos fazendo, não tem mais reunião presencial. Então, é um caminho que está vindo, que é uma evolução que pouca gente sonhava que isso ia acontecer. Tão rápido, mas está acontecendo. Então, você vê aí, estamos se batendo. Também uma pesquisa que estava na imprensa do Estado de São Paulo domingo, onde de cada 10 professoras, apenas 8 têm conhecimento sobre ensino online, de acordo com a pesquisa do Instituto Península. Então, você vê, nós vamos ter de aprender a trabalhar nessa área. Quer dizer, nós temos aí universidades que estão a longo passo caminhando nisso aí, mas nós vamos ter de repensar a nossa maneira de viver. Você não vai precisar ir mais no shopping, às vezes, como diz o próprio Salomão numa entrevista que eu vi ele dando, você vai lá para comer, gastronomia, que coisa. Você vai lá em casa com o teu computadorzinho, você compra, recebe em casa. Isso é um mundo que vem vindo pela frente. Então, nós temos de, se você falar, o que nós vamos fazer? Temos de acompanhar, desenvolver, quebrar a cabeça para a gente chegar lá. Quer dizer, a economia vai ser diferente no futuro. Acho que a gente vai reaprender os hábitos de consumo, os hábitos de vida, né, os hábitos de relacionamento com a nossa família, com os nossos colaboradores, né, com os nossos pares. Eu acho que vai ser uma nova dinâmica, né? A gente vai aprender fazendo, vai aprender vivendo, né?
Isso é o que nós temos como filosofia aqui do Senar, que é aprender fazendo. E eu gostaria de dizer que nessa confusão toda, eu queria que dar uns números que eu pedi para o pessoal levantar. De janeiro até abril, no Paraná exportou 5,14 bilhões de dólares. O agro representou 83,65%. 4,3 bilhões de dólares foi do agronegócio. Complexo soja, 1 bilhão e 920 milhões. Produtos florestais, 682 milhões, com mais a celulose, já pula isso aí para quase 800 milhões de dólares. As carnes, 972 milhões de dólares. O complexo suco energético, 148 milhões de dólares. Café, 113 milhões de dólares. Milho, 78 milhões de dólares. Demais setores, 1 bilhão e 20. É evidente que produtos, por exemplo, industrializados, veículos, incluindo o trator, 329 milhões de dólares. Reatores, equipamento, 288. Então, isso vê que a economia, nós temos cada vez mais facilitar. Porque quando você facilita a questão de logística, de porto, etc., a indústria celulose, está lá os exemplos da Klabin, que está aí produzindo, exportando celulose, gerando riqueza no Paraná, nos estados, na sua região. Então, nós temos aqui o Paraná um exemplo muito claro de que tudo isso que nós estamos fazendo precisa fazer muito mais. E essa riqueza retroalimenta a cidade, né? Volta para o comércio, volta para os serviços, né? É uma riqueza que fica na comunidade, né? Fica no estado. E a coisa que vem vindo aí, que é a tecnologia, né? Se você conversar com o pessoal aqui da Ford Holland, ou com a John Deere, ou com os montadores aí, o único país no mundo que eles estão montando equipamento, trator, etc., com cabine aqui no Brasil. O resto tudo é automação, controle remoto. Quer dizer, está tendo uma mudança na tecnologia e que o mundo vai passar por isso. Quem diria há 20 anos atrás que nós íamos viver esse momento de próprias empresas para utilizar, por exemplo, a questão da agricultura de precisão, eles mesmos tendo de fazer investimento porque as companhias que têm hoje existente, fornecedoras de sinais de internet, etc., não estão preparadas para esse pulo que está acontecendo. Então, tem regiões, se você pegar aqui no Paraná, tem regiões que não pegam nem celular ainda. Pô, e aqui a 20, 30 quilômetros de Curitiba, sem falar lá na barranca do Rio... não pega celular em algumas... Exatamente, ou na barranca do Rio Paraná, lá para o fundo das Umarama da vida. Então, isso tudo é coisa de política de Estado, que tem de definir, não tem dinheiro para fazer, faz concessão para a iniciativa privada ir lá e fazer, e a sociedade evoluir e crescer. Então, isso é que nós vamos ter que ter uma mudança muito grande na nossa cabeça de ver as coisas no futuro. Mas cada vez mais fica claro que é essa união do público e do privado, né? Iniciativa privada fazendo sua parte, claro, sem essa dependência do poder público, né? Mas fica essa questão da iniciativa privada se apoderando também de fazer a sua parte, né? A política, na minha opinião, de governo, é a política de defender o interesse público. Se tem de policiar, as autoridades competentes, nós temos o Ministério Público, nós temos Poder Judiciário, temos funcionando. Então, quer dizer, as autoridades elas têm como fiscalizar e vigiar. Agora, a iniciativa tem de ser do empresarial, tem de ser das pessoas, porque nós querer, aquele tempo que eu falo, a gente ficar esperando que tudo caía do céu, tudo o pai governo ajudava a gente, pai governo federal, pai governo estadual, isso praticamente está exaurido, está sem grana, não tem como. E como que é as prioridades que vai ter de fazer? Veio que nós estamos apanhando na questão do combate aí, que eu brinco com a turma aqui, do tal do coronavírus, que é o coronavírus, falei, pô, você vê aí, cadê a nossa engenharia, nossas pesquisas,
o nosso parque industrial brasileiro, como está apanhando para montar equipamentos, pelo menos que a gente está lendo na mídia e vendo na televisão. Quer dizer, é umas coisas que às vezes ninguém bolou. Em contrapartida, nós temos uma turma da meninada aí da startup que está indo a 1000 por hora. Está até duro a gente acompanhar a ligeireza deles. Mas isso é parte do mundo que nós temos realmente de nos se convencer. E para mim, falar para você nessa área, eu vou falar um provérbio que o finado meu pai falava, que era um semi-analfabeto. Filho, na vida, cada dia é uma aula nova que você vai ter. Nunca Exato. Você vai saber tudo. E muito o mundo é esse. E hoje foi uma aula com o senhor. Foi ótimo esse tempo aqui com o senhor. Então é isso aí. Então nós temos de tocar a vida e saber que os desafios cada dia surgem à nossa frente e nós temos de ser um atleta, né? E sair andando, pulando e vamos que vamos. Cada dia é um dia, né? Todo dia aprendendo. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por entender um pouquinho mais esses números do agronegócio. Acho que a força do agro é a nossa força da retomada aqui da economia do Paraná. O agro está interligado com tudo, né? Com a nossa área de serviços, com o comércio. O agro está nas vertentes de toda a nossa economia do estado, principalmente do interior. Agradeço muito o seu tempo, da sua equipe que me apoiou aí para a gente viabilizar essa agenda. Coloco o LID à disposição do senhor já é um amigo aí dos nossos amigos em comum, e fico à disposição, coloco a entidade à disposição do senhor, para a gente abordar mais essas pautas ligadas ao agronegócio e trabalhar junto nessa retomada que é tão importante para o nosso estado. Eu é que agradeço a oportunidade e também coloco à disposição o sistema FAEP-Senar, naquilo que você precisar. Temos aí as equipes que cada um, como dizer, não pode saber tudo, então tem as pessoas que são especializadas à disposição de você na hora que você necessitar. Uma boa tarde e muito obrigado também pela oportunidade de falar aos teus parceiros. Obrigada. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa tarde. Mais tarde a gente disponibiliza esse episódio nas nossas redes sociais e disponibilizamos também para todo o nosso mailing, para que vocês possam compartilhar aqui essa tarde de aprendizado com o Dr. Agile Meneghetti, presidente da FAEP. Obrigada a todos, um abraço e um ótimo final de tarde. Uma boa tarde.